Minutos em reforma ministerial, a expectativa é que Lula mantenha petistas no núcleo chamado duro do governo, né, Edilene? E devem ser negociadas apenas pastas periféricas do Planalto, é isso mesmo? E o que a gente pode chamar de pastas periféricas? Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, que vai haver uma reforma ministerial, não há dúvida nenhuma. Haverá dança das cadeiras no início do ano que vem, aqui no governo federal, no Palácio do Planalto. O presidente Lula vai fazer alterações não apenas para acomodar os seus aliados, já que há negociações em curso para aprovação de projetos e também para a mudança das presidências da Câmara e do Senado, mas também fará uma acomodação dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, dentro da avaliação do que tem feito os ministros nos últimos 2 anos. Por exemplo, o ministro Alexandre Padilha, que é considerado do núcleo duro do governo, antes de explicar quem pode ir para cada lugar, Kátia perguntou e aqui vale esse esclarecimento. O que é um núcleo duro? É o chamado núcleo palaciano, aqueles ministros que estão dentro do Palácio do Planalto. É o ministro da Secretaria-Geral, que hoje é o Márcio Macedo, ele cuida da relação com os movimentos sociais, é o ministério ou o ministro das Relações Institucionais, aquele que cuida da relação com o Congresso Nacional, hoje é o Alexandre Padilha, é o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, que cuida da comunicação do governo, que é o Paulo Pimenta. Todos esses têm um gabinete instalado dentro do Palácio do Planalto. Eles não ficam em prédios separados na esplanada dos ministérios, justamente porque são os ministros conselheiros, aqueles que, junto com o presidente Lula, tomam decisões que são importantes. Então, esse é o núcleo duro do governo. O ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa. Então, esses são os ministros chamados palacianos, núcleo duro do governo federal. Então, esses ministérios vão ter mudanças, mas vão permanecer competistas. Por exemplo, Alexandre Padilha, que é das Relações Institucionais, pode ir para o Ministério da Saúde. Por quê? Porque está muito desgastado com o Congresso Nacional, devido às negociações dos últimos 2 anos, mas é um ministro importante para Lula. E por que vai para o Ministério da Saúde? Porque ele é médico e já foi ministro da Saúde, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma. E por que a Anísia Trindade sai, apesar de ser uma ministra até bem avaliada dentro do governo? Porque a pasta precisa de uma organização na avaliação do governo federal que Padilha pode fazer. Então, pode ser que Anísia Trindade volte para Fiocruz, que é o local de origem dela. Ministro Paulo Pimenta da Comunicação, também com alguns pontos que foram elencados dentro do governo federal, como não tendo dado certo, ou que o governo federal queria melhorar. Então, esse é um ministro que pode ir para o lugar de Padilha, para a negociação no Congresso Nacional, ou então pode ir para o próprio Congresso Nacional, já que ele é deputado federal, ser líder de governo no lugar de Zé Guimarães, que é candidato à liderança, que é candidato à presidência do PT para o próximo mandato dentro do partido. É uma outra mudança que pode acontecer. Márcio Macedo, que cuida da relação com os movimentos sociais, há uma avaliação interna no governo de que ele tem que melhorar. Então, a pasta dele também pode ter alguma modificação. No lugar dele pode entrar Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, que essa é uma outra alteração que o governo também pretende, que é colocar petistas fortes dentro da estrutura governamental, que é o caso de Gleisi Hoffmann, que tem uma força partidária muito grande. Embora haja muitas confusões, normalmente atritos, até dentro do governo, com o próprio ministro Fernando Haddad, mas também fora, por causa de polêmicas partidárias, ela é forte dentro do PT e é tida em alta conta pelo presidente Lula. Então, ela pode ser colocada dentro do governo federal. Então, essas são algumas mudanças que podem acontecer. Há uma reivindicação do grupo de Arthur Lira do PP desde 2023 para o Ministério da Saúde. Lula já adiantou que não vai ceder esse ministério. O Ministério do Desenvolvimento Social, que é o do Bolsa Família, também muito importante. Lula não deve ceder para outro partido que não dos trabalhadores. Há uma possibilidade de Gleisi Hoffmann também ocupar essa pasta. Então, essa dança das cadeiras acontece não só para acomodar os aliados, mas também para distribuir petistas dentro do governo, e essa avaliação está sendo feita neste momento, e todas essas possibilidades que eu trouxe aqui foram apuradas por nós da Itatiaia, e a gente adianta aqui que são mudanças que podem acontecer já no início do ano que vem. Quanto aos mineiros, o que deve acontecer? Hoje o governo federal só tem um ministro mineiro, que é Alexandre Silveira, do Minas e Energia, que é o principal ministro do presidente Lula, é o mais próximo dele, que não é um petista. Então, esse vai permanecer no governo e muito provavelmente na pasta de Minas e Energia, embora ela seja reivindicada por outros grupos políticos.
E Rodrigo Pacheco também pode ser ministro, já que ele é um possível candidato ao governo de Minas, em parceria entre o PSD e o Partido dos Trabalhadores. Só não vai ser candidato se não quiser, e enquanto ele não for mais presidente do Senado, que vai acontecer a partir de fevereiro do ano que vem, que vence o segundo mandato dele, ele tem que estar num lugar de destaque próximo ao governo. Possivelmente vai ganhar um ministério. Qual que é o mais provável? O Ministério da Justiça, que é a área dele, que hoje é ocupado por Ricardo Lewandowski, que já foi ministro do Supremo Tribunal Federal, uma outra vaga que futuramente Rodrigo Pacheco também poderá ocupar, caso não se candidate ou não seja eleito ao governo de Minas. Quem é a segunda possibilidade para disputar o governo de Minas nesse grupo político PSD-PT é o próprio ministro Alexandre Silveira. Então, o PSD deve ter o seu espaço ampliado dentro do governo federal, não só por causa dessa proximidade com o governo Lula, mas também pelo resultado que teve nas eleições municipais, elegendo o maior número de prefeitos